Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, finalmente vamos para o último encontro prático, né? Aquilo que vocês todos mais interessam, que é a recomendação de adubação, de calagem, gessagem final, né? Então, é o seguinte, chega uma situação em que algum agricultor te aborda e de posse do laudo de análise de solo já, né? Ele te entrega isso daí e pergunta para você que é um assistente técnico o seguinte: com base nesse laudo de análise de solo e quanto de calcário, gesso e adubo eu devo colocar para cultivar uma determinada cultura numa determinada tamanho de área? Bem, está lançado o seu desafio. Você tem que recomendar calagem, gessagem, adubação de maneira equilibrada, né, satisfatória para o agricultor. Então, quais são as ferramentas que você precisa? Primeiro, o laudo de análise de solo. Já vimos, né, como deve ser feita a amostragem, já falamos do quanto é necessário que a amostragem seja feita de maneira correta. Enfim, você precisa do laudo de análise de solo nas suas mãos. Você precisa de saber do tamanho do talhão ou da área que vai ser cultivado a cultura. Você precisa saber qual é a cultura. Você precisa saber qual é o regime de cultivo, se é irrigado, sequeiro, né? Então essas informações você vai pegar com o agricultor, tá? Então neste encontro eu vou disponibilizar para vocês uma lista de exercício contendo uma análise de solo, uma análise de calcário. Vou dizer para você utilizar isso daqui, ó, que é a quinta aproximação. E lá nos exercícios vai pedir qual é a recomendação de calagem, de gessagem, o manejo disso daí. Que é o manejo de gessagem? Qual o momento que eu devo colocar o gesso, precedendo ou antecedendo a calagem? A gente sabe que o uso do gesso vem normalmente no momento ou depois da calagem, nunca antes, porque o gesso é muito móvel no solo, né? E ele tem a função de carregar cálcio e magnésio do calcário que foi aplicado da superfície para a subsuperfície. O gesso fornece sulfato, fornece cálcio e neutraliza alumínio, condiciona o solo, né? O calcário, qual é o manejo do calcário? Aplica-se qual dose antes de uma aração, antes de uma gradagem, ou 100% na superfície do solo, ou 50% antes da gradagem e mais os outros 50% depois da gradagem antes da nivelação do solo. Enfim, isso é o manejo. Qual é o momento de colocar e de que forma colocar. Então, qual é o manejo de adubação, de gesso e calagem? Ou seja, quando colocar, qual é a época de colocar, qual a maneira de colocar esses insumos, né? Isto é manejar, tá? Ainda vai ser solicitado qual a sua recomendação de adubação. Adubação de plantio, de cobertura, adubação total, o equilíbrio dos nutrientes no solo, né? Então, este último encontro é um exercício final de tudo. Você está com o laudo de análise de solo na mão, você sabe qual é a cultura, o tamanho da área e tudo, e pergunta o que você tem que fazer agora para fornecer uma boa adubação para as plantas que está sendo imposta. Bom, pessoal, então vou só simular aqui de maneira rápida e te mostrar o caminho das pedras para você exercitar com aquilo que foi postado, né? O exercício, tá? E o questionário será nos moldes desse exercício. Então, vou localizar aqui na quinta aproximação a cultura do girassol. O índice aqui, girassol, está aqui. Essa é a cultura do girassol. Então, você vai navegar no capítulo da quinta aproximação, lá dentro da cultura que for solicitada. Aqui está girassol.
Existe milho grão, milho silagem, milho verde. 3 tipos de cultivo de milho. Existe cana-de-açúcar, existe pastagem. Dentro das pastagens, vários capins. Capins de baixo, de médio e de alta nível tecnológico, né? Você vai ver isso aí na quinta aproximação. Bem, então vamos utilizar a cultura do girassol. Está aqui, nós vamos balizar sobre ele. Nós precisamos também do laudo de análise do solo. Vamos utilizar esse laudo de análise do solo aqui, ó, um modelo, um laudo de um laboratório aqui de Goiânia, né, e emitido bem recente, ó, 18 de fevereiro. Então, esse é um laudo verdadeiro. Nesse laudo aqui, contém as informações que eu sempre passo para vocês, né? Os teores de cálcio, magnésio, fósforo, né? Enfim, o teor, a textura, né? O pH, que é a acidez. E aqui, nesse laudo, está contendo os atributos químicos, né? Que eu não costumo passar para vocês, mas no laudo já vem. No laudo sempre vem. Por que eu nunca costumo passar para vocês? Para quê? Para vocês calcularem, né? E saber de onde é que sai isso daqui. Como eu já passei para vocês várias vezes, como calcular os atributos químicos, né? Que é a CTC total, relação cálcio-magnésio, relação potássio-CTC, enfim. Então, ela já está aqui no laudo. A partir de agora, você vai se deparar com laudos completos como este. E não mais como eu sempre tinha colocado para você, que era assim, né? De maneira bem mais enxuta. Então, aqui, dessa forma, você teria que calcular, né, os atributos químicos do solo. Então, além do laudo de análise de solo completo, eu vou te fornecer no exercício um laudo de análise do calcário. Né? Tá aqui o laudo de análise do calcário. Né? Vou te fornecer uma lista de formulações para plantio, lista de formulações para cobertura, né? Vou te fornecer, claro, você já tem a quinta aproximação, né? A quinta aproximação, que é esta daqui, né? Já passei para você aqui a quinta aproximação, né? Lá na página, eu vou até subir aqui para você ver como que eu coloco, ó. Lá na página 309, se eu não me engano, 307, deixa eu dar Enter, ó. Deixa eu ver qual que é a página. É aqui mesmo, 307, aqui ó, 307. A partir da página 307 da quinta aproximação, nós temos as garantias mínimas dos fertilizantes. No caso aqui, fertilizantes nitrogenados, está aqui. Por exemplo, nitrato de amônio, aqui, um fertilizante. Ele possui 32% de nitrogênio, sendo que 50% na forma amoniacal e 50% na forma nítrica. Isso é a informação que se traz. Veja esse outro aqui, ó, o sulfato de amônio, muito utilizado. Ó, sulfato de amônio, 20% é nitrogênio e de 22% a 24% é enxofre. Tá? Então aqui está a ureia. Né? Para baixo nós temos as fontes de fósforo, o DAP, MAP, tá? Enfim, com as suas concentrações. Aqui você precisa de buscar a informação aqui na quinta aproximação nessas tabelas, tá? Quero só deixar ressaltado também, deixa eu só descer um pouquinho aqui porque eu desviei. Pronto. Quero só deixar ressaltado também que no final da quinta aproximação nós temos os fatores aí de incompatibilidade dos fertilizantes estão aqui. Você pode misturar entre eles. Faça a leitura na quinta aproximação que você vai ver. Né? Quero destacar também os fatores de conversão já direto que a quinta aproximação já traz. Tá? Todos aqueles cálculos que fizemos lá nos primeiros encontros. Tá? Então, aqui já possui os fatores já direto. Aqui para você ver, ó, né? Essa tabela aqui eu acho que eu já cheguei a mostrar para vocês. Por exemplo, eu quero passar X gramas de K2O, tá aqui, ó, uma quantidade X de gramas de K2O para Y gramas de KCl, por exemplo. Então, basta eu pegar o X gramas de K2O, multiplicar por 1,58, tal, ele vai me dar, então, em Y gramas de KCl. Assim vale, né,
de cálcio, cálcio para CaO, ou de CaO para cálcio, ou de MgO para magnésio, enfim, tá aqui a outra ferramenta que você pode utilizar, tá? Mas isso eu já expliquei para vocês lá no início, tá bom? Aqui alguns outros fatores de conversão, né? Outros fatores de conversão, o triângulo textural, tá? Lembre sempre de utilizar estas equações, ó, né? Vai te utilizar demais, ó, peso equivalente, essa equaçãozinha aqui, ó, de conversão de quilogramas para miligramas e o inverso, de centimols para miligramas por decímetro cúbico e o inverso, né? As escalas, enfim, utilizem isso daí, tá? Então, ok. Então, vamos lá para a cultura de girassol. Girassol, tal, próximo. Tá aqui. A cultura de girassol, aqui diz, você tem que ler, né, ver o espaçamento aqui, ó, solos de baixa fertilidade, utilizar 1.500 kg por hectare, a produtividade esperada de 1.500 kg por hectare, né, chegando até 2.500 kg por hectare de produtividade esperada. O espaçamento está aqui de 1 por 0,2, né? 1 metro por 0,2 metros, 50 mil plantas por hectare. A calagem, aplicar calcário na quantidade indicada pelo critério do alumínio trocável e da adição de cálcio e magnésio, levando em consideração o Y em função da textura do solo. Ou você pode utilizar também pelo método da saturação de bases. Também não tem problema, tá? Isso para calagem. Aqui está a tabelinha de recomendação mineral, né? Você pode utilizar aí para essa produção aqui, para essa produtividade, você pode utilizar aqui cerca de 20 kg de nitrogênio no plantio, né? A disponibilidade de fósforo, se estiver baixa, utilize 70 kg por hectare, se estiver boa, pode utilizar 30 kg por hectare. Para potássio, tá aqui também, né? Se a disponibilidade estiver média, utilize 50 kg por hectare de potássio. Nitrogênio cobertura, recomenda-se 40 kg de nitrogênio cobertura. Daí você pode ler aqui mais abaixo, né, as recomendações, né, ó. Bem, vejam, em solos deficientes em micronutrientes, você vai utilizar essas recomendações. Para boro, 1 kg por hectare. Zinco, de 2 a 4 kg por hectare. Isso aqui é para girassol, pessoal. Então, eu estou lendo aqui, fazendo com que você desperte, quando estiver fazendo a sua prova lá da cultura que eu colocar lá no questionário, você tem que fazer essa mesma leitura e interpretar aí, tá certo? Tá bem? O girassol, então, era só isso. Ó. Já acabou a recomendação aí para o girassol. Então, aí existe várias outras culturas aí para que você possa fazer. Ó. Milho grão, por exemplo, né? Tá aqui as recomendações. Então, faça essa leitura, tá? O que eu vou querer que vocês responda para mim? É igual essa lista de exercícios que eu vou colocar para você lá. Qual a sua recomendação de calagem e o manejo? Qual a sua recomendação de gessagem e o manejo? Qual a sua recomendação de adubação de plantio? Eu posso pedir qual a sua recomendação de adubação total? Qual a sua recomendação de adubação de cobertura? Qual o manejo da adubação de plantio? Qual o manejo da adubação de cobertura? Aqui está. Qual é o equilíbrio de bases? Relação cálcio, magnésio, potássio no solo após a calagem, gessagem e adubação de plantio. Por que isso, pessoal? Ora, porque se eu colocar calcário, eu estou colocando cálcio e magnésio. Se eu colocar gesso, eu estou colocando cálcio. Se eu colocar adubação de plantio, além de N e K, eu estou, além do N do fósforo, né, do nitrogênio e do fósforo, eu vou estar colocando potássio. Então, se eu coloco cálcio, magnésio e potássio, está ocorrendo o equilíbrio das bases, né? Então, você vai somar o quanto de cálcio foi adicionado com a calagem, o quanto de cálcio foi adicionado com a gessagem, né? E o quanto de cálcio que tem no solo. Tudo em centimols de carga por decímetro cúbico. Soma isso, né? Isso para cálcio. Faça a mesma coisa para magnésio. O quanto de magnésio tem na calagem, o quanto de magnésio tem no solo. Soma tudo, né? No gesso não tem magnésio, tá? O potássio, soma-se o quanto de potássio já tem no solo e o quanto de potássio você está colocando com a adubação de plantio. Soma isso. Juntou os três, aí você consegue fazer o equilíbrio, né? O equilíbrio de base, sempre deixando o potássio como numerador 1, tá? Como referência. E aí eu peço mais para frente, né? Qual seria, pela opção via
fontes simples de fertilizantes, quais são as fontes e as quantidades a fornecer de nitrogênio, de fósforo, de potássio em toda a área. Fique esperto, às vezes eu coloco qual a sua recomendação de calagem, pode ser que eu estou pedindo por hectare. Aqui foi pedido em toda a área. Qual é a área desse exercício que está sendo cultivado aqui, né? Aqui, ó, em 140 hectares de cana-de-açúcar, tá? Então, pessoal, é muito detalhe. Você faça isso no seu caderno com bastante atenção, troque ideia entre vocês, tá? Pode mandar algum WhatsApp para mim no grupo da disciplina. Tendo condições, eu comento, tá? Então, aqui vocês têm que exercitar. Eu vou postar, então, um exercício, esse exercício lá, e resolva ele de cima embaixo, vire ele do avesso, tá? De posse do laudo de análise de solo e de posse da quinta aproximação. Está bem? Lembrando, pessoal, que aqui está o laudo de análise de solo, mas que você deve interpretar primeiro, né? Para interpretá-lo, você vai na quinta aproximação, ué. Vem aqui para você, ó, digita aqui, ó, interpretação. Deixa eu ver onde que vai estar. Vamos procurar até chegar. Vamos dar Enter. Estou dando Enter. Enter. Volta aqui, ó. Aqui o capítulo 5. Interpretação dos resultados da análise. Eu vou dar Enter até chegar lá. Enter, Enter. Aqui o capítulo de amostragem de solo. Enter, Enter. Aqui, né? Nesse capítulo você consegue interpretar os nutrientes contidos no laudo de análise de solo. Veja que acidez agronômica, né? Muito baixa, baixo, bom, médio, né? Tá vendo? Aqui está as classes de interpretação para os nutrientes do solo, né? Como cálcio, magnésio, CTC total, né? Tá aqui toda a interpretação, muito baixo, médio, alto, tá certo? Então, você deve utilizar esse capítulo aqui. Veja aqui para fósforo, né? Fósforo com base em teor de argila ou fósforo com base no fósforo remanescente. O que mais vocês vão utilizar é com base no teor de argila do solo. Por isso, deve conter no laudo de análise de solo, a informação de textura aqui, ó, teor de argila, silt e areia, tá? Bem, então, aqui você possui trabalhar tudo isso daí, porque a quinta aproximação é um manual, é uma ferramenta para te ajudar, auxiliar aí nas recomendações, tá? Então, mãos à obra, estudem bastante, é isso que vocês devem ter uma boa noção antes de passar ao ser passado pela disciplina de fertilidade do solo, tá? Que é recomendar gessagem, calagem, adubação, saber da interação dos nutrientes, a dinâmica dos nutrientes no solo, tá? E é isso daí. Obrigado a vocês.